Começando na Rádio Cloud Coaching, convidado especial, a entrevista com Mário Divo. Alô, alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo, mais uma vez trazendo um convidado especial e, como vocês sabem, sempre com conteúdo bastante relevante para a vida, seja profissional, seja pessoal. Hoje temos o Amir Naz, que ele é uma pessoa que tem uma vida já profissional de longa data executiva e que tem um trabalho que muita gente já deve ter ouvido falar, e ele certamente vai explicar aqui para a gente, que é o de constelações. Neste caso, a gente tem constelação familiar e tem constelação organizacional. E eu começo pedindo para você, Almir, por favor, se apresente e me explica para o pessoal qual a diferença que existe, se é que existe, entre a constelação organizacional e a familiar. Em primeiro lugar, agradecer, Mário, a oportunidade de estar conversando com você, tá? E com as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho, basicamente, uma história que está voltada para a área de comunicação. Eu sou um jornalista que, durante 10 anos, trabalhei em veículos de imprensa. Depois, eu comecei a atuar como consultor de comunicação empresarial. Comecei a trabalhar em planejamento de comunicação interna, planejamento de comunicação B2B, comecei a trabalhar com dinâmicas de grupo e comecei a me aprofundar nisso, para entender como é que o ser humano funciona. Por que que, às vezes, a comunicação flui e às vezes não flui? Seja a comunicação interpessoal ou aquela comunicação dentro de equipes, dentro do ambiente corporativo, né? Eu tenho uma carreira nessa área, já fui superintendente de multinacional, já liderei uma equipe de mais de 30 pessoas em 6 países, enfim. Eu tenho uma experiência como gestor na área de marketing, de consumer insights, é, sempre do lado dessa coisa da comunicação. E um dia E eu você, descobri. você lidava também com a publicidade ou não? Não, publicidade diretamente não, mas eu interagia com nossos fornecedores de publicidade, nossos fornecedores de pesquisa de mercado. Eu sempre tive na área do planejamento, Uhum. ou como cliente ou como fornecedor, né? E daí eu descobri as constelações, e logo que eu descobri, eu soube que havia a aplicação da metodologia no mundo corporativo, nas organizações, seja organizações governamentais, empresas, ONGs. Quer dizer, era possível usar aquele método para resolver problemas ou para tomar decisões no mundo corporativo. E eu comecei a estudar. Isso foi lá no início dos anos 2000, não é? E desde o início do meu contato com constelações, eu me interessei particularmente, por causa da minha carreira, né, com esse assunto da aplicação no mundo do trabalho, de maneira geral. E existem, quer dizer, as semelhanças são muitas entre constelação familiar e constelação organizacional, quer dizer, os mesmos fundamentos, a mesma base teórica, os mesmos conceitos, eles estão presentes, porque do que se trata, basicamente, é de uma visão sistêmica, é olhar para como o sistema funciona, seja o sistema familiar ou seja um sistema empresarial. O que muda é a profundidade dos vínculos, porque a gente nasce numa família e a vida inteira a gente vai pertencer àquela família. Goste ou não, tenha convivência ou não, a minha história passa por eu ter nascido num contexto familiar. A vinculação de cada um de nós com as estruturas organizacionais por onde nós passamos, ela é diferente, porque das empresas eu entro e saio, eu posso fundar uma empresa, depois eu posso fechar essa empresa, eu posso vender essa empresa, eu posso comprar uma empresa, ou seja, a profundidade do vínculo não é a mesma. Porém, as,
as forças, desculpe, a força que faz uma organização avançar, progredir, prosperar, ou não, elas estão ligadas, esses movimentos estão ligados aos mesmos conceitos da visão de Bert Hellinger, da visão das constelações. E a gente sabe, né, Mário, que existe o pensamento sistêmico e a abordagem sistêmica, seja em consultoria, seja em filosofia, seja nas terapias ou em qualquer ambiente onde a gente vai tentar resolver problemas, a visão sistêmica é muito ampla e a constelação está dentro desse guarda-chuva da visão Agora, sistêmica e do pensamento sistêmico. deixa, muita gente, talvez, que esteja agora nos ouvindo, não tem ideia, de como é que é a dinâmica de uma constelação. Então, ou seja, a gente está falando de uma forma de trabalhar e de abordar um sistema, seja na família ou seja na empresa, mas como é que é essa dinâmica, para muita gente talvez haja dúvida. Você consegue rapidamente explicar como é que é o trabalho que se faz quando se tem esse foco na constelação organizacional? Sim, olha, basicamente assim, nosso ponto de partida é qual é o problema? Digamos, o problema é, eu tenho um sócio, nós fundamos uma empresa e durante 10 anos a coisa andou bem. Atualmente, nós não estamos nos entendendo. A empresa está prosperando e eu vejo que o melhor para a empresa é comprar a sede onde nós funcionamos, que é alugada. E o meu sócio acha que nós temos que abrir uma filial num outro estado brasileiro. Nós não temos dinheiro para fazer as duas coisas e temos aqui uma visão diferente sobre o negócio, e isso pode gerar um impasse entre dois sócios. Então, o ponto de partida da constelação é uma pergunta bem simples: qual é o problema que eu preciso resolver? A partir disso, a gente olha quais são os elementos envolvidos no sistema. Então, no problema, desculpe. Então, o problema é esse: eu tenho uma dificuldade atualmente com o meu sócio, e eu tenho três elementos: eu tenho o sócio e a empresa. E eu posso ter as duas possibilidades: montar a filial ou comprar a sede, passar a ter uma sede própria. Com esses elementos, eu vou começar o que a gente chama da constelação, que é uma dinâmica que acontece utilizando pessoas. Essa é a forma original, né? Utiliza-se pessoas para representar esses elementos. Coisa mais parecida com constelação é o psicodrama. Só que o psicodrama ele é dirigido pelo psicodramatista. E a constelação é um modelo bastante intuitivo de movimento que acontece, onde a dinâmica vai se mostrar e elementos que não estão visíveis na nossa análise do problema, eles podem se tornar visíveis. E com isso, quem tem que tomar a decisão vai ter mais recursos para tomar a decisão. Eu poderia entender que a dinâmica da constelação é uma forma de gerar cenários possíveis para que haja decisão. É uma das formas de compreender, é uma das possibilidades de se utilizar, e o ponto é que nós não, vamos dizer, nós não dirigimos o trabalho. Eu posso testar vários cenários e ver o que acontece. Por exemplo, nos processos de inovação, eu posso testar um determinado protótipo na constelação frente a diferentes personas. Eu estou criando aqui um produto novo que é voltado para homens, por exemplo. Aí eu posso testar, é para homens da minha faixa etária, da sua, que somos da mesma faixa etária, ou é para homens mais jovens do que nós, ou não é só para homens? Eu posso testar cenários, como você falou. Sim, um bom entendimento. Agora, não é a única aplicação que nós temos, mas sim, isso é perfeito. E agora uma pergunta bem assim provocativa. É Sim. possível de você, ao trabalhar na empresa com os sócios,
você ter alguém que, um dos sócios ou mais de um, que não acredita na constelação? Como é que fica digamos, a harmonização do trabalho quando alguém não acredita tanto? Bom, a pergunta é ótima, mas a resposta não é tanto, porque vai depender de alguns fatores. Eu, pessoalmente, eu adoro os céticos. Eu gosto muito de quando o cético, apesar do seu ceticismo, ele abre a porta para a gente entrar com essa dinâmica, porque normalmente o que acontece é que ele se surpreende com algo que ele não acredita, mas que de uma maneira intuitiva, sem muitas informações, acaba refletindo o que acontece no dia a dia da empresa. Eu ouço muito isso ao longo desses anos, 20 e poucos anos com constelações, né? Eu ouço muito isso. Como é que acontece isso, de você não saber de nada e os representantes não saberem de nada, e o que eu estou vendo aqui é a minha empresa funcionando. Então, existe a base teórica, conceitual, que pode explicar, mas eu digo tranquilamente para você, o cético, ele é muito bem-vindo. Agora, pode haver uma resistência tal que não seja nem possível fazer a constelação, porque um dos sócios não admite que seja feita. Isso não é possível. E aí fechou a porta, aí Eu te não tem o que fiz a fazer. pergunta, eu fiz a pergunta porque eu já vi isso acontecer. Então, Almir, infelizmente o tempo corre muito rápido e a gente acaba conversando e quando se dá conta, o trem está chegando na estação. Então, eu gostaria que você, por favor, desse alguma indicação de contato, porque quem está nos acompanhando pode ter interesse em conhecer mais a respeito desse trabalho, desse assunto. Então, por favor, alguma indicação de contato para quem está nos acompanhando. Meu, meu Instagram é @Almir Narras. Almir com I, Narras é N de navio, Ahas. O Ra é igual esfirra, Narras. E o meu canal no YouTube, onde eu tenho muitos cases, tenho depoimentos de clientes e tenho muitos vídeos explicativos, é o mesmo, Almir Narras. Sejam bem-vindos. Estou à disposição. Agora, antes de terminar, duas perguntinhas rápidas. E você hoje, o teu foco é só organizacional ou você também faz familiar? Não, eu faço a aplicação das constelações, inclusive em questões jurídicas. A metodologia é a mesma, aplicável a qualquer tipo de situação que precisa de uma ajuda, tá? Eu faço o trabalho familiar, porque as empresas são feitas por pessoas, né, Mário? Não tem como a gente dissociar a história da pessoa aquilo que ela leva para dentro de uma organização. Então, muitas vezes, na base do problema, nós temos questões que são familiares. Então, eu aplico nas duas áreas, tá? E aí o complemento é, muitas vezes, como você bem disse, tudo começa definindo um problema, né? Um problema, um desafio. Isso. Pode acontecer de você identificar, na medida em que o problema é colocado, que aquele problema remete para uma questão, digamos, de fundo terapêutico. E aí, como é que se trabalha essa questão? Qual é o limite da constelação a partir do qual não se deve avançar em função desse problema terapêutico que pode existir? Bom, na escola que eu me formei, com Bert Hellinger, com Gunther Weber, com Renato Bertatti, a gente tem uma ética e essa ética coloca limites muito claros. Você me chamou para fazer uma constelação empresarial, na medida em que eu identifico que o que tem ali na raiz do problema tem a ver com questões pessoais, eu aponto isso. Eu falo, ó, aqui o que está se vendo é que existe algo de cunho íntimo, pessoal, que está interferindo no problema. Esse mês eu fiz uma em que ficou claro
que um dos sócios tinha uma questão pessoal muito importante, e eu falei, olha, aqui nós estamos diante de algo que está interferindo nas relações entre esses 4 sócios e que é de cunho íntimo. Eu simplesmente aponto isso. E aí, depois, eu posso ter uma conversa e pergunto, aquilo que eu vi está correto? Sim, sim, está correto. A minha esposa está passando por um tratamento de câncer, e isso está tirando a minha atenção, eu realmente estou disperso. Você identificou algo que é verdadeiro e eu agradeço muito você não ter aberto isso publicamente. Então, existe um senso de ética que coloca limites para o trabalho, tá? Às vezes o cliente diz, não, é de cunho pessoal, mas pode ir em frente, pode continuar. E aí a gente olha para aquilo que é íntimo, com a permissão do cliente. Tá ok. Eu quis complementar a informação sobre constelação com essas 2 perguntas, que eu acho muito relevante sempre, que em qualquer método, qualquer metodologia, ou qualquer processo de intervenção na vida das pessoas, né, que a gente entenda qual é o limite ético que existe e que deve sempre ser preservado. Eu agradeço, Almir Narras, pela presença, pela tudo aquilo que nos orientou, nos informou. E para você que nos acompanha na Rádio Cloud Coaching, fica aqui o meu abraço, o pedido para que nos acompanhe sempre nesta plataforma, acompanhe todos os espaços da rádio e também ali onde a gente tem as postagens dos nossos colaboradores. Tem muita coisa importante para vocês, coisas que podem ser úteis no seu dia a dia. Um grande abraço e até mais, até semana que vem com mais um convidado ou convidada especial. Até lá. Chegamos ao final do programa Convidado Especial. A entrevista com Mário Divo. Se ligue! Semanalmente você ouve o programa Convidado Especial, sempre na segunda-feira às 15 horas, com reprise na terça às 5:30 da tarde e na sexta às 10 horas da manhã. Quem será nosso entrevistado ou nossa entrevistada? A surpresa é nossa e a revelação e apresentação de Mário Divo, sempre aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça tudo em nossos podcasts. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.